Gratidão por você estar aqui comigo. Seja bem-vindo ao meu canal Lene Pisoni. Continuando sobre ressonância harmônica, sobre mecânica quântica, e hoje eu vou trazer para vocês um assunto que vai ser fantástico, que eu acho que todo mundo precisa parar para analisar e saber qual é o meu chamado aqui nessa dimensão. Pois é. Quando eu comecei a fazer os meus estudos sobre a ressonância harmônica, gente, eu estava num conflito tão grande comigo mesmo, por esse que tanto dizia dentro das igrejas. Você precisa cumprir o teu chamado, porque você está doente, porque você não aceita o teu chamado, você tem que entender. Eu não queria, gente. Olha só como dentro das religiões existem muitas crenças limitantes, como eu já falei em outros vídeos para vocês. Eu tive, não tenho mais, mas ficou a sequela da doença, né? Que se chama artrose nos dedos. Acho que vocês estão vendo aqui, ó, tortinhas, né? Pois é, dentro das igrejas diziam que eu estava amaldiçoada, e eu tava com essa doença nas minhas mãos porque eu não colocava as mãos nas pessoas para fazer cura. Porque eu tinha um chamado para fazer cura nas pessoas através da minha mão. Gente, é um assunto tão delicado que eu sofri tanto, porque eu dizia assim, eu não vou fazer nada enquanto eu não sentir no meu coração que é hora. Porque dentro de tantas crenças limitantes, você não sabe o que é certo e o que é errado. Como que uma pessoa que nem eu, com depressão, doente, né, cheio de problema, ia simplesmente, do nada, chegar numa igreja e me expor, colocando a mão em cima de pessoas, dizendo que eu ia curar, como muitos fizeram para mim. Dar esperança para as pessoas, eu não queria isso. Então, eu comecei a me frustrar, eu comecei a me enclausurar dentro de mim. Quanto mais eu buscava entender, parece que as coisas mais difíceis ficavam. E aquela sensação de culpa, por que que eu não consigo, o que que tem de errado comigo? Por causa das crenças implantadas em nossa mente dentro das igrejas. E daí, quando eu me revoltei com o sistema religioso, que eu já deixei aqui para vocês, que eu saí, que eu perdi a esperança em tudo, em todos, eu só chorava. Eu não conseguia ver ninguém falar o nome de Deus ou de Jesus Cristo, porque assim, eu dizia, essa pessoa não é digna de falar isso, porque era tanta coisa vista dentro das igrejas, que eu me revoltei tanto com o sistema, que eu até hoje não coloco mais meus pés em lugar nenhum. E daí eu caí e fui pro suicídio, né? Como eu já contei para vocês, fiquei 48 horas morta. Porque daí ali vinha tudo, a culpa da falência, a culpa de ter perdido a família, culpa disso, culpa daquilo, crenças limitantes, e eu me sufocando. Você não pode falar com ninguém, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode vestir isso, você não pode vestir aquilo. E eu sempre fui uma pessoa até os 39 anos católica, e dentro do catolicismo tudo se pode, tem um monte de crenças limitantes, mas tudo se pode, se você cumprir ou não, o problema é teu. E daí quando eu saí do meu suicídio lá, que eu tive 48 horas desse planeta para outro, eu voltei e ali eu consegui ter uma infusão que eu digo é uma comunicação com a minha centelha divina, que na época eu chamava de Deus, eu chamo de Deus, chamo de Espírito Santo, mas hoje para mim eu me sinto melhor falando centelha divina, todo, consciência de luz, entendeu? Então ali eu tive a minha primeira infusão com o todo. Ali eu estava saindo do suicídio, começando um tratamento agressivo para depressão, com terapias, com psicólogo, psiquiatra, e fiquei 2 anos ali, né? Fiquei boa, daí depois aconteceu algumas coisas na minha vida de relacionamento, que de novo voltei a ter depressão profunda, que eu de novo
eu tentei o suicídio mais uma vez, que foi assim leve, eu só tomei uns remédios assim, mas o que é mais é dormir mesmo. E daí depois que chegou a RH, que eu me aprofundei na RH, que eu me aprofundei nos meus estudos, que olha, eu li dezenas de livros, eu fiz dezenas de cursos, dezenas de palestras para me poder entender, até então entender que o meu chamado era estar aqui, era um meio que Deus me deu, que eu queria calma ao meu redor para passar para as pessoas a minha superação de vida. Tudo que eu tinha passado de dor, nos suicídios, perdendo a família, ficando endividado, sem ninguém para me dar um apoio. Quando aconteceu, né, de eu receber a RH, eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Eu fiquei morando na casa de pessoas que pouco eu conhecia, sabe? Umas pessoas me tratavam bem, as outras me tratavam um pouco, sabe? Aquele tipo de coisa, tu tá fazendo favor, então faça isso pra mim, é tua obrigação. Então isso, gente, foi me revoltando de uma forma que chegou um momento que eu falei, não, chega! Daí foi aí que eu me coloquei na frente do todo e larguei o meu fardo para ele e me coloquei em posição de receber e não de pedir. Então eu entendi na minha caminhada espiritual que a gente não se pede, a gente agradece. A gente tem que ser grato simplesmente por um feijão com arroz que a gente come. A gratidão, ela transforma a nossa vida. Então, quando você entender que nós somos energia, nós temos uma escala energética que é um estudo profundo que eu não vou me aprofundar aqui, que essa escala eu ainda não estudei, mas aonde a frequência maior é o amor, o perdão e a gratidão, o amor, gratidão e perdão, esses três sentimentos estão na frequência mais alta nossa. E a frequência do ódio, da vergonha, da raiva, são as frequências mais baixas, que você não consegue sair dessa energia condensada sem você entregar e pedir ajuda para o universo. E quando eu aprendi que nós devemos entregar para o universo, em vez de ficar pedindo, as coisas começaram a mudar e eu entendi qual que era o meu chamado. O meu chamado é trabalhar com energia, ajudando as pessoas a transmutar os seus pensamentos, a sua história de vida. Trazer a cura espiritual, a cura da alma e a cura do físico. Quando tiver essas três junção, existe a financeira. A financeira é só um bônus, gente. Consegue entender? Porque eu digo para vocês, eu tive numa vida financeira elevada, muita depressão, muito ódio, muita raiva, muita vingança dentro de mim. Eu vim de uma família sem estrutura familiar, eu tinha aquela revolta dentro de mim, que todos eram culpados porque eu não conseguia, porque eu era... E quando você vem de uma família que não tem estrutura, você tem muita revolta dentro de você, porque você quer entender o porquê que todos ao redor têm uma família e você não. Então essa era a minha dor, porque eu queria saber, eu queria entender, e eu vim desde os meus 8 anos com depressão, porque eu já tive uma mãe depressiva. Então quando eu comecei a entender, entregar para o universo e dizer, universo, entrego a você isso aqui, faça o que é melhor, entrego para Deus e tu faz o que é melhor para mim, entrega, esquece. E assim as coisas foram acontecendo. Então, por eu ter muita revolta dentro de mim, a minha vida não andava. E aquilo foi levando anos e anos e anos da minha vida travada, sem eu saber o que acontecia, buscando ajuda com psicólogos, psiquiatra, igreja, e nada se resolvia. E quando eu fiz todo esse estudo sobre o meu interno, me descobri dentro, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui nesse lugar, qual é o meu chamado e para onde eu vou. Agora, quando você entender que você tem
que ter essa junção, essa infusão com o todo, que você consegue chegar até ele, nossa, a vida dá um salto quântico gigantesco. Então, para você conseguir entender a tua vida, o teu chamado, você tem que colocar em ordem as suas ideias, colocar para o universo e estudar muito, buscar livros de autoconhecimento sobre o poder da mente, estudo da onde você veio, digo você, nós seres humanos, qual é a nossa existência aqui, qual é o nosso papel aqui nesse planeta e o que vai acontecer depois que nós sair dessa dimensão para outra dimensão. Quando nós entendemos o nosso chamado, você tem N ferramentas de expansão de consciência para você chegar em uma fusão mais rápido com o todo. E quando você chegar nessa infusão com o todo, é fantástico. É algo assim surreal que não tem palavras para descrever. E as coisas começam a se encaixar, começam a acontecer e tudo se torna mais leve. Não que nós não vamos ter problema, sim que nós vamos ter problema, só que a gente vai saber lidar com mais leveza com os problemas, a não entrar em desespero para resolver os problemas, porque enquanto nós estivermos nessa dimensão, nós vamos ter problemas sim. E nós temos que saber lidar com isso para nossa vida se tornar mais leve e as pessoas que estão ao nosso redor também, porque a gente sofre, as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho sobre esse chamado de espiritualidade. Eu falei um pouco sobre mim, mas se ficou alguma dúvida, deixa as mensagens aqui aqui embaixo que eu vou responder. Eu faço outro vídeo se for preciso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, imensamente grata para você estar aqui comigo até agora e um grande abraço carinhoso para você. Até o próximo vídeo.